Boa noite, estamos iniciando o nosso Fighters Podcast, o 6º episódio, hoje com uma pessoa especial. Não vou dar spoiler agora, daqui a pouco a gente vai apresentá-lo aqui. Estou com... Igor Guidelli. Estou com... Leandro Pimentel. E estamos também com um implantador de igreja do estado do sul do Brasil, de Criciúma, do qual está rompendo fronteiras, né? Tá com Igreja para Nações, é isso? Isso aí, Igreja das Nações. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês, né? E tô aqui para bater esse papo aí e contar algumas coisinhas para vocês, mas também quero ouvir, né? É isso aí, nosso pastor Rob. É o pastor Rob Thomas, de Criciúma. Thomas. É isso aí. Maravilha, prazer. A gente vai abordar vários assuntos aqui. A gente vai abordar assuntos sobre projetar, entender e executar. Que eu creio que você está nessa missão aí, né? Bom, gostei. Assunto bom. Isso, e a gente queria já pode começar a explanar aí o projeto que Deus colocou no teu coração. É bom demais falar assim, né? E conversa, né? Principalmente nesse ambiente que a gente está falando, construindo um pouco mais para falar o coração do homem, né? Porque o homem precisa ter isso. Uma visão de implantação, uma visão apostólica. Isso é do homem. Eu não digo homem ser humano, eu digo o homem mesmo, macho, masculino. Entende? Que quando o homem perde essa essência de implantar, de avançar, de crescer, de conquistar, de proteger, ele perde tudo que ele é. Então, nós temos esse dever, nós temos esse fator genético de conquista. E quando nós começamos uma vida com Cristo e nós começamos a manusear a Bíblia, começamos a meditar sobre ela, começamos a nos inteirar daquilo que é o chamado, né, cristão, a gente percebe que Deus nos comissiona. E dentro desse comissionamento existe uma missão clara. Ela não é subjetiva, ela é clara. O que a gente precisa fazer e como a gente precisa fazer. Então tudo está na Bíblia. Então, como esse homem conquistador, esse homem que avança, esse homem que gosta dos desafios, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o que está na palavra e simplesmente cumprir, obedecer. Então, tudo que hoje a gente vive como igreja, eu vivo dentro da minha casa também. Sabe, eu vivo no meio dos meus amigos, eu vivo junto com, sabe, com as pessoas que eu me relaciono e com as pessoas que eu começo um novo relacionamento. Então, a igreja e o que eu vivo dentro da igreja, ela faz parte de tudo o que eu vivo. Eu acho que um dos grandes equívocos, né, é a gente, na igreja eu sou um baita de um visionário, né, de um precursor, né, mas em casa você é um Zé Guedé. Zé Guedé, entende? Sim, com certeza. Em inglês, como que seria Zé Guedé? Mas você é um cara apagado, entende? Você não... Sem ser proativo, né? Os teus filhos não veem nada em você disso. Então, aí você vive uma vida dualista, né? E aquele homem transformado, que é o transformado com a esposa, com os filhos, poder... Igual hoje, né? A pastora deu uma pregação maravilhosa. Então, isso falta no homem. E aí, esquece. Perdeu toda a essência. E ele deixa de gerar o principal, acredito, dentro de um lar, que é o testemunho. Exato. Porque a geração que vem crescendo vem olhando um pai frouxo, né? Isso aí. Sem propósito, sem uma visão, sem ser visionário. Então, é bem isso mesmo. A gente tem que ser disruptivo dentro de casa. Começar lá. Começa lá. Pra fluir aqui. O ministério começa dentro de casa. Dentro de casa. Sabe, hoje eu tenho 2 filhos, né? A Anne de 11 e o Arthur de 15. E os dois me veem como eles me veem na igreja. Eles me veem em casa como me veem na igreja. Como alguém visionário, como alguém plantador. A gente está indo para um projeto grande agora na Igreja das Nações. Hoje nós temos uma estrutura que é nossa, né? Da igreja mesmo, né? Tudo quitadinho, paguinho. Mas o Senhor nos incomodou, nos provocou para um novo nível. Mas é sobre isso que a gente quer entender. Não pegar o processo pela metade. A gente já quer voltar lá no início de como nasceu esse sonho, na verdade. Então, a Igreja das Nações é uma igreja que tem 30 anos, né? Quem começou foi o meu sogro. Né? E eu cheguei nessa igreja há 25 anos atrás. Foi a minha primeira e única igreja. Eu encontrei Jesus nessa casa, né? Então, há 25 anos atrás, fevereiro de 2000, eu encontrei Jesus e desde o primeiro momento de fé, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ser discipulado, eu quis o discipulado. Eu sempre acreditei muito que para você aprender, você precisa buscar o conhecimento, né? E o conhecimento está armazenado em pessoas. Isso é importante. Tem gente que, mas eu leio livros, eu vejo documentários. Ok, são complementos. Mas o maior conhecimento, ele está alojado e armazenado em pessoas.
Então você se aproxima de alguém, você adquire conhecimento. Você se afasta de alguém, você se afasta de algum conhecimento. Então, eu percebi que eu precisava ser discipulado, acompanhado. A Bíblia nos chama para isso. Jesus fez isso, ele impartiu parte dele nos discípulos. Ele não andou sozinho também, né? Exatamente, né? E ele chama esses discípulos para poder entregar algo dele, o conhecimento, né, dos céus, do reino dos céus, para que eles usassem disso na terra. Então eu logo quis me integrar demais e 2 anos, 3 anos eu já estava liderando pequenos grupos de jovens. E 4 anos de igreja eu já liderava os jovens. Fiz toda a dinâmica da igreja na época, né? Mas eu já estava liderando jovens, porque meu coração já queimava por aquilo. E esse ímpeto, né, de sempre desejar e querer os desafios, né? Essa palavra, né? Gravem essa palavra, desafio. Se a tua vida não tem desafio, tua vida é monótona, tua vida é chata e você está fora de algum propósito de Deus. Entrou na zona de conforto. Tem que ter desafio. Você tem que acordar todo dia e pensar assim, meu Deus. Eu gostei da hora que o pastor pregou aqui. Se Deus não tá te acordando 3 horas da manhã, na madrugada, pra orar, alguma coisa errada. Tá tudo parado, tá tudo paralisado. Deus do céu, pai. Porque tem que ser, né? Muito bonito. Você tem que estar naquele incômodo bom, né? E ali aí essa jornada vem acelerada, né? E aí acelerei muitos jovens, eu lembro que na época, né? Sei lá, 2010, assim, né? Aquela loucura de evangelismo na rua, evangelismo em raven, evangelismo em boates, evangelismo em boteco, né? O Brasil tem muito disso, né? E a gente indo, e eu montava a banda. Era legal porque eu pegava a banda da igreja, é o Ministério de Louvor da igreja, escondidinho do meu sogro, que era pastor na época, né? E falava assim, galera, eu quero que vocês tirem essas músicas aqui. Pastor, mas essas músicas aí... seculares. Mas isso aqui é reggae do mundo, isso aqui é o pop rock do mundo, assim, como é que vocês querem? Como que eu vou botar vocês para tocar num barzinho se vocês não tocar isso aqui? Vai, tira e fica tranquilo. A resposta é minha. Aí eles tiravam ali 5, 6 músicas. No meio dessas a gente ia colocando outras músicas, um Salomão do reggae, sabe? Uns reggae cristãos e tal, né? Sim, e aí botando no jogo um resgate. E aí, beleza. E aí, no final, fazia musiquinha, do nada aparecia Robson Thomas. No final, lá no boteco, tarará, pegava o mic e falava com a galera. Galera, bom estar aqui com vocês e tal. É como se aquele cara que fecha o show, né? Só que eu fechava o show diferente. Eu levava uma galera junto comigo e ficava ali como se... coadjuvante, atores, né? Ali comendo batatinha nas mesas. Ninguém sabia que era da rede. Assim, Ninguém sabia que era da galera. E aí, quando eu começava a falar, eles iam nas mesas e ali, abraçava e tal. E ali nós começamos um crescimento. Por quê? Porque nós começamos a sair para fora da igreja. Como você teve esse pensamento de vamos entrar num barzinho, tocar? Como que você teve essa ideia, meu irmão? Porque... quando eu lia na Bíblia que a gente precisava ser luz no mundo, até falei ontem aqui, né, João 9,5, né, foi o versículo que modelou a Rede Jovem, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quem fala isso é Jesus. Jesus fala isso. Depois de ressurreto, ele vai subir aos céus, ele fala, né? Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que brilhar. Eu tenho que aparecer. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então eu falei assim, puxa vida, a gente está orando aqui pelos jovens para vir, o jovem vir. Senhor, envia o jovem, mas será que a gente não tem que ir? Porque, na verdade, o fato é que a gente tem que ir, né? E gerar possibilidades. O evangelho. Porque eu vi um estrategista de nato aí, né? Pegar uma situação, falar, peraí, vamos cercar por todos os lados, começa com secular e depois termina com uma palavra. Tremendo. Mas mesmo hoje, nós estamos aqui em 2025, eu fazia isso lá em 2010, 2000, por aí, vai. Um pouco antes, um pouquinho depois. Ainda hoje, se você pensar com a mentalidade da igreja e do religioso, a banda da igreja tirar umas músicas, isso não é? Ainda hoje não é? Gera desconforto. Entende? Então, assim, só que aí eu pensava assim, cara, para poder salvar alguns, aí Paulo fala isso, né? Me fiz de tudo para com todos, para de algum modo salvar alguns, né? Me fiz judeu para com os judeus, né? Então... eu falava, galera, a gente vai ter que fazer algumas coisas. Nós vamos ter que entrar em santidade, jejum, orar muito mais para que isso não nos tire do propósito. Mas para acessar aqueles corações, a gente vai ter que se parecer um pouquinho com eles, mas nós não somos eles. Sim. É se misturar, mas não... porque Paulo fala, né? Eu me fiz. Sabe quando a gente brinca, tu tá se fazendo. Ou seja, eu tô dizendo para ele o seguinte, pro Igor, esse não é você. Então, Paulo tá dizendo, eu me fiz.
Eu não era. Então, a gente se fez de alguém que tocava uma música secular. Mas nós não éramos aquelas pessoas. Só que quando a gente vai lá e se abaixa e fala no mesmo nível deles... Gera acesso. É igual com criança, né? Você tem que falar no mesmo nível para ela poder te ouvir, né? Senão Gera não tem acesso. acesso. E aí a gente gerando esses acessos... Assim, eu vou dizer, Criciúma, uma cidade de 250 mil habitantes, a gente ficou tão conhecido por tudo. Porque onde a gente ia, o projeto era Fora da Casinha, que chamava. Né? Igreja Fora da Casinha. Então a gente ficou tão conhecido que onde ia... Ó, pastor Rob, pô, da Rede Jovem. Ó, a galera da Rede Jovem, ó, a galera do Fora da Casinha. E aí a gente começou com esses projetos de bares, boates, Raven. A Raven é legal, vou contar a história da Raven, que é legal. E fiquei sabendo, tem uma Raven muito grande. Criciúma é uma cidade do sul, mas ela concentra muitas cidades menores. Então nós temos uma população que desfruta de tudo que Criciúma tem, quase 400 mil pessoas das cidades vizinhas. Então tem uma Raven muito forte. Jovem assim, do endinheirado ao mais pobre. Entendi. Iam todos nessa rave, milhares de jovens. Aí ficamos sabendo, tal, reunimos alguns líderes, assim, vamos entrar no propósito de oração agora, e fizemos um propósito de oração em jejum por quase um mês, visando essa rave. Eu lembro que naquela noite eu fiz a Rede Jovem normal, sabadão, e chegou, eu fui para casa, botei a roupa de trabalho, botei uma calça jeans surrada, um coturnão, porque era inverno e tava uma noite chuvosa. E a galera tinha falado, pastor, lá é lama. Assim, então tá. Aí botamos aquele corta-vento e tal, e saímos chegamos na rave, era 1 da manhã. Uma comitiva de 15 pessoas. Nada de camiseta, Jesus é o Senhor, nada disso. Nada. A gente foi a paisana. Mais um no meio da galera. Fomos a paisana. Mais um. Exatamente. E aí nós só chegando, aí vamos entrar aos poucos e tal, aí de dupla, né? Sempre de dupla e tal. Aí eu com a minha dupla, e eu falo, né, cara, a minha recepção foi sinistra. Eu tava chegando, junto com uma pessoa e tal, e daqui a pouco eu vejo aquele jovem, tava frio e chovendo, veio sem camisa, correndo na minha direção. Alucinada. Sim, desse jeito. E aí ele veio correndo, o rapaz estava junto comigo. Pastor, e agora? Se não, só deixa. Ele veio correndo, parou assim na minha frente. Aí eu peguei, abracei ele. Ele se batia. Ali eu comecei a orar. Eu nem tinha entrado. Meu Deus. Na porta. Eu nem tinha entrado na porta. Aí abracei ele aqui, orando na cabeça, tal. Foi acalmando. Daqui a pouco choradeira. Aí um veio, o outro veio comigo assim e tal. Ali eu falei, galera, essa foi a recepção do inferno para nós. Vocês estão vendo a guerra. Vocês estão vendo a guerra que vai ser. E aí pegamos e entramos. Aí dividimos 2 em 2 e fomos, cara. Mas assim, ó, eu vou te dizer que trabalhei com um jovem 15 anos, liderando o jovem. Foram as piores cenas que eu vi. Assim, eu vi ali, assim, sei lá, não dá para falar que foi uma prévia do inferno, porque a gente não imagina, né? Só pela palavra que a gente tem. Mas eu lembro que era umas 3, 4 da manhã, era obrigado, porque a música eletrônica, isso é obrigado, você dá pausas. Você não pode ter um evento de música eletrônica tipo 4, 5 horas seguidas. Você tem que dar pausas. Isso é lei. E aí no momento da pausa, não lembro se era 30 minutos, aquilo virou assim um pandemônio, um inferno. Por quê? Eles estavam todos sujos de lama, tal, porque pulavam e a lama subia. E quando a música parou, eles deitavam um em cima do outro, usando droga ou dormindo, cansado já, e aqueles corpos misturados no chão. Era uma cena terrível. E a gente começou a ir acessar pessoas, e ali eu encontrei muita gente. Pastor, o que tu tá fazendo aqui? Cara, Olha. Gente que me reconheceu, gente que um dia passou por mim, gente que já tinha me visto, que tinha ouvido falar. E ali teve choro, teve quebrantamento, teve arrependimento, teve de tudo naquela noite. Nós saímos de lá, era umas 6 da manhã. A gente todo também cheio de barro, de lodo. Eu lembro que a gente foi para um posto de combustível, numa conveniência. Lá a gente chorou. Aí tomou um cafezinho e fomos para as casas. E o resultado veio. Muitos jovens, sabe, vieram daquele lugar. Então, assim, quando eu penso nessa coisa do Fora da Casinha, né, que foi um projeto lindo, que até hoje a gente faz, né, com outros modelos, né, eu vejo assim como a igreja ela é poderosa. A Bíblia fala, né, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aí você fala assim, pastor, mas por que tantas igrejas estão perdendo, se destruindo, né? Porque elas não estão
saindo. Elas não estão fazendo o que deveriam fazer. Porque quando você faz o que deve ser feito, você cresce. Agora, quando você não faz o que deve ser feito, você diminui. Então, a igreja ela é gloriosa cumprindo o seu propósito. Agora, se ela não cumpre o seu propósito, ela definha. É uma musculatura. Se eu não pratico, ela definha. Então, a igreja ela é gloriosa, ela é poderosa. Quando você ousa fazer aquilo que a palavra diz, é questão de tempo. Então, Explode. O resultado vem, né? Então todo movimento que você faz, que está escrito na Bíblia, é um movimento que vai ser desafiador, intrigante, disruptivo, mas vai ser recompensador. O pastor falando sobre a rave aí, muito mais maravilhosa. A semana passada fizemos um episódio, né? Sobre cada um contando o seu testemunho, sobre... Transformação. E eu me vi no testemunho do pastor, porque eu fazia parte desse outro povo, né? E como eu estava inserido nesse contexto, eu sei de fato como o povo é carente. O povo precisa somente de uma palavra para que... não precisa de muito para eles se deixarem a vida se transformar. Só que não... como vão se não há quem pregue? Se não há quem esteja disposto aí. E a gente vê a igreja, principalmente nos dias de hoje, ela é muito intro, né? Ela não é saindo daqui, abrangendo realmente quem necessita. E o que o pastor vê com relação a isso para dar uma palavra de incentivo para... Aqui nos Estados Unidos é completamente diferente com relação ao evangelismo. Aqui as noites são mais curtas que no Brasil, porque no Brasil a sexta-feira termina num domingo, numa segunda. E aqui não, aqui já tem mais ordem, tem mais, né? É diferente. Mas pro Brasil, qual a palavra que o pastor incentiva os outros pastores de lá a sair da sua zona de conforto, a arregaçar as mangas, a buscar um crescimento que Deus já assinou, já deu alvará? Uma das coisas que eu vejo é que as pessoas medem o evangelho que vivem, né, para dentro da igreja, mas você tem que medir o evangelho que você vive para fora da igreja. O quanto você está impactando fora, não o quanto você está impactando dentro. Então, às vezes, você vai lá e você expõe, né? Explana um número. Eu tenho 4, 5 mil membros. Pô, legal, benção, é poderoso isso. Mas quantas pessoas você ainda está alcançando fora da estrutura? Então, eu meço muito o nosso evangelho pelo alcance que a igreja tem fora. E não pelos números que a gente tem dentro. Porque esses números, eles podem construir em mim um superego. Entende? É perigoso. E me afastar do real propósito. Sim. Então, na verdade, hoje os meus melhores e maiores números é o quanto nós estamos alcançando fora. Então, os projetos que nós temos em faculdades, os projetos que nós temos no meio de negócio, que é onde a gente mais atua hoje, a Igreja das Nações, o projeto que a gente tem no meio cultural, eu abri uma escola cultural. E eu não abri uma escola cultural gospel. Eu abri uma escola cultural. Princípio. Né? Então, eu tenho aula de jazz, de balé, de instrumentos musicais, de técnica vocal, de inglês, tudo isso... Sem ser focado no gospel. Exatamente. É para a igreja? Não, também para a igreja. É para a sociedade. Só que lá, da onde veio isso? Minha filha sempre gostou e desde pequenininha eu sempre coloquei balé, jazz, ela gostava sempre gostou muito. E de repente eu fui numa apresentação, não gostei muito da roupinha e tal, achei ousada para a idade. Aí eu fui na outra, como pai, não gostei muito da música. A música não caiu bem, a música que elas estavam dançando. Aí eu falei assim, mas o problema não é do jazz e do balé. O problema é de quem está ensinando. Sim. Para onde está? E aí Deus falou o seguinte, se tem um prédio torto, constrói um prédio reto. É a melhor forma de denunciar o torto. É verdade. Né? Então, assim, nós vamos ter que melhorar isso aqui. E aí nós criamos, né, o Nações Cultura, a arte na sua essência. Porque a essência da arte não é ruim. É boa? Não, é boa. Exato. Independente do quê. E isso vem de Deus. Exato, a essência é Deus. Então, vamos criar. Então, hoje nós temos uma escola de jazz, de balé. A escola de inglês, por exemplo. A JET é um curso de inglês, né, de um cristão. Só que ele desenvolveu todo o material com qualidade, tá? Não pede para ninguém. Tudo com conversas e instruções bíblicas. Então, você aprende inglês sendo discipulado. Querendo ou não, Jesus está sendo pregado. Exatamente. Pode falar. Eu ia falar até acho que em São Paulo abriram uma academia gospel, academia de musculação, onde a música toda gospel e as roupas mais tranquilinhas, né? principalmente para as mulheres, né?
Então, a gente consegue colocar, usufruir de tudo, porque fica taxado que o crente ele não pode ir em diversos lugares. Não, ele pode usufruir de tudo que foi criado por Deus. Ele pode ir na praia, desde que ele se vista decentemente. Sim. Ele pode dançar balé, no jazz, ou ir numa academia, desde que ele se porte decentemente. Exatamente. E o decente não é colocar uma burca. Então, quando as pessoas entenderem que nós temos acesso a tudo e ser crente é ser feliz, porque nós temos acesso a tudo que foi criado por Deus. Deus criou tudo. O que deixa ruim é o homem quando põe a mão e estraga tudo. Estraga tudo. E parece que estragou a essência, mas não, a essência é pura. Não, a essência é pura. Nunca vai ser estragada a essência. Agora, a pregação de domingo, meu irmão, meu Deus, que bênção. Eu fico pensando nela da lente da salvação, lente do religioso e a lente, né, dos não alcançados. Pra quem não assistiu, domingo, olha lá no FH Frisco, no YouTube, assiste a pregação, maravilhosa. E lá fala da lente do religioso. Cara, ali eu me enxergava ali. E é o que a gente tá falando, né? As igrejas não estão saindo. Cara, eu não falava de Jesus. Como que foi, meu irmão? Essas saídas, esse avanço que vocês estão tendo, como que tá sendo os religiosos combatendo vocês? Os haters, Só pra né? entender, os haters. Coloca essa pergunta. Por que a igreja é pública, mas ela não é aberta? É isso aí. Assim, uma das coisas que a gente sabe que está fazendo certo é quando a oposição se levanta, né? Os haters. Exatamente. E eu sempre falo para a esposa assim, opa, estamos no caminho certo. Quando a gente vê a oposição, né, esses haters, os religiosos incomodados. Porque quando você vai numa igreja e que está todo mundo em paz, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que o joio estaria no meio do trigo. Tem muita coisa errada, na verdade. Entende? O senhor falou, o joio vai estar no meio do trigo. E nós não vamos arrancá-lo. É ele. É o Senhor da Seara. Então, o que acontece? A igreja tem que ter um burburinho. Não é uma rebeldia, uma divisão, mas tem que ter alguém que, não sei. Não sei se é bom. Por quê? Alguém está fazendo algo. É o que eu falei para vocês. Eu fiz o Fora da Casinha. Você acha que todo mundo, Rob, mas Rob, tu é demais. Nada. Pessoal mais velho, meu Deus. Gente nova também. Nossa, agora os caras estão tocando essas músicas. Nossa, não sei o quê. O teu genro lá vai dividir a igreja, entendeu? O burburinho veio. Então a gente percebe que quando existe esse burburinho dentro da igreja, é porque a igreja está atuante. O burburinho que seguia Jesus. Né? Jesus ia fazendo milagres, operando maravilhas, e a multidão atrás. Aí uns aqui, outro ali, uns religiosos no meio infiltrado. Mas quem é esse que cura no sábado? Mas quem é esse? O nome de quem que ele cura? Tem que ter burburinho. Tem que ter alguém dizendo, olha, vocês não estão passando do limite, não. Vocês têm certeza que vocês vão fazer isso aí? Vocês vão fazer esse movimento com os homens? Você tem certeza? Você está entendendo? Não. Se não tem isso, significa o quê? Que todos nós estamos no mesmo nível. Ou seja, a gente está no nível da religião. A gente está no nível da conformidade. Entende? Então, tipo assim, tá legal assim, a comunidade, beleza, faz um churrasquinho, ninguém toca no pecado de ninguém e vamos seguindo a vida. Então, esses pequenos agitos... Porque o crescimento gera desconforto. Claro. Não tem como. Porque tem gente que não quer crescer. É verdade. E não vai. Tem gente que vai ficar numa cadeira de uma igreja? Vai. Que não vai servir, nunca vai ser voluntário? Exatamente. Vai acontecer. Isso é um fato. Né? Os 12 discípulos de Jesus, os 12 estão, 3 evidenciam, 2 são um pouco mais íntimos, um tem uma intimidade maior expressada por ele mesmo, mas somente um deles é um dos maiores apóstolos e virou até para a Igreja Católica o primeiro Papa, né, com Pedro. Então, tipo assim, não é todo mundo. Todo mundo tem o seu papel, mas a dinâmica do crescimento e como Deus vai usar é diferente demais. Só que a igreja em si, a gente como pastor, eu tenho que perceber. Tem que chegar assim, cara, o Leandro não era para estar onde ele está. E esses movimentos que são do líder são os movimentos difíceis. Por isso que eu falei, o homem não pode perder isso. Porque tem hora que eu falo pro meu filho assim, eu não quero mais que você vá onde você está indo. Ô pai, mas não sei o quê. Você não vai mais onde você está indo. Porque eu não gosto disso, disso e disso. Eu explico. Não vou só... Né? Uau. E eu não quero que você ande mais com esse moleque. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Quando eu estou na igreja, eu sou o mesmo Rob. Lembra que eu falei? Eu não tenho uma vida dualista. Eu sou uma pessoa só. Então, às vezes eu estou na igreja e eu olho para o ministério
Eu faço trocas, cara, que o pessoal fala assim, como assim? Mas aquele casal era líder dos kids há 3 anos, 4 anos e tava tudo bem. Assim, tava tudo bem, é verdade. Mas senti que era o final do tempo deles e agora eu coloquei outro. E ali eu meço o coração de quem entra e o coração de quem sai. Revela, né? Aí, exatamente. E essas dinâmicas é que geram crescimento. São necessárias. Sim. Esse movimento. Que às vezes o cara tá ali, não, eu sou líder dos homens. Pô, tô fazendo um baita trabalho. Aí o pastor vem assim, ó, você não vai mais liderar os homens, agora você vai liderar junto com a tua esposa os casais. Ah, cara, por quê? O que eu fiz de errado? Não é sobre fazer errado. É uma direção. Isso eu aprendi na vida militar. No quartel, no exército, né? Tipo assim, tem essa. Não tem porquê. Ok, comandante? Sim, senhor. Sim, senhor, não, senhor. Sim, senhor, não, senhor, quero morrer, né? Entende? Então, tipo assim... Uau. E a vida cristã, a vida de fé, é uma vida com hierarquia. A gente perdeu muito temor. Sim. Temor, respeito. Até quando eu venho aqui para a igreja, eu vou nas igrejas americanas, eu vejo que há uma reverência na vida do americano cristão. E eu prefiro achar que é reverência do que até religiosidade, mas acho que é reverência, porque assim, existe silêncio na hora do silêncio. Quando o pastor fala, faça isso, eles fazem. Eu, como pastor, prego, eu vejo. Gente, fulano no celular, o outro saindo, o outro vai no banheiro, tá, né? A gente fez uma maratona agora de várias igrejas, e eu já, em outras vezes também, né, gosto de conhecer e ir em cultos, né, de igrejas americanas, e você vê, eles entram e participam daquilo, integralmente. Eles estão ali não só de Um corpo. culto racional. Exatamente. Né? Culto racional. Eu lembro quando eu fui na Saddleback a primeira vez, eu tava esperando lá, né, Rick Warren, assim, o homem hoje aí e tal, sentei, louvor e tal, daqui a pouco apagou o palco, ué, o culto vai ser diferente, né? Eu olhando pro palco, apagou o palco, daqui a pouco acende os telões, tuf. O Rick Warren ia pregar online. Eu assim não. O quê? Não, assim não, esposa, vamos. Daqui a pouco eu olho pro lado, todo mundo com o seu cadernetinha, caneta. Uau. Ninguém se mexendo. Ninguém indo no banheiro. Reverência, temor. Então a gente perdeu muito disso. Entendeu? A igreja brasileira perdeu muito disso, do temor, da reverência, chegar na hora. Né? O culto começa às 7, não, 7h15, 7h20. Ah, tá bom assim. E a pessoa não chega nem correndo. Não, chega andando, entendeu? Eu não tô atrasado, eu tô chegando na hora que eu chega, quero. cumprimenta um. Então tudo isso vai denotando, vai mostrando o que pra gente como líder? Cara, eu tenho que investir em quem se importa. Então os movimentos que eu faço são os movimentos de crescimento. Eu gosto de falar, né, que Deus é dono do tabuleiro de xadrez. Nós somos as peças. E ele fala o seguinte, eu dou liberdade, ó, você é o bispo, você anda na diagonal como você quiser. Né? Você é o cavalo, faz o L, né? Mas não dá mais, né? É complicado, né? Mas então assim, você tem aquele movimento, você é livre para fazer esse movimento. Só que Deus é o dono do tabuleiro. E de uma hora para outra ele pode simplesmente passar o braço e parar tudo. E fazer o que ele quiser com o jogo. Então ele te dá a liberdade, mas ele tem o controle. E aí a gente tem o livre-arbítrio e a gente tem o domínio, a soberania de Deus. Então, quando eu percebo tudo isso, eu me sinto livre para fazer mudanças. Eu me sinto livre para provocar novos desafios. E quando eu vejo que, tem um ministério, um grupo de... um GC, que a gente chama grupo de crescimento na igreja, que são as células de estudo bíblico, cara, não está crescendo, não está se desenvolvendo, tem alguma coisa errada. Chamo o líder, converso, óbvio, né? Tem um discipulado constante, mas às vezes falo, cara, não é mais GC. Não é mais GC. Tu é um bom líder, tu tem um coração incrível, um coração pastoral. Vou te colocar numa área de aconselhamento. Vem cá, não vai mais. Identificou. É na hora. Identificou. Não espera. E uma das coisas que hoje eu falo com muito temor no meu coração é que eu consegui conquistar a autoridade. Porque a autoridade se conquista. A autoridade se conquista. Né? A gente recebeu o poder e a autoridade do alto, né? Da parte de Deus. Mas com o homem, a gente vai conquistar. Entende? Então, tipo assim, eu recebi dos céus, por graça, mas no homem a gente conquista. E quando você conquista a autoridade, você tem liberdade para fazer. Eu chego amanhã e falo assim, agora você é o pastor da Igreja das Nações. Não é bem assim. Você é para mim, que estou te colocando, mas você não é para aquela igreja. Você vai ter que conquistar. Então, quando você conquista essa autoridade,
Aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer, amém, amém, entendi, não vou mais. Ah, eu vou, entende? Então a gente quer fazer, antes de conquistar a autoridade, a gente quer fazer um movimento. Não dá. Não dá. Aí você fere as pessoas. Construir um castelo na areia. Você fere as pessoas. É. Você fere as pessoas. Quebra princípio, né? É. E aí o pastor Rob tá saindo de uma igreja de quantos membros hoje? Hoje nós temos uma média de 2.000 membros, né? 2.500 membros. Porque nós temos 3 reuniões por domingo. Hoje a nossa igreja cabe 1.000 pessoas, né? 1.000 cadeiras, né? Temos 3 reuniões. E nós temos uma média de 1.700, 2.100, que eu falo que são os ceieiros, né? Culto de Santa Ceia, vem aquele irmão que só vai uma vez por mês, né? Vem com a teia de aranha junto. Normal. Então a gente tem hoje isso aí, uma média de 2.200, 2.300 membros. E então faz 3 cultos, né? Sendo que o da noite, o nosso lá, o noturno, é o que enche mesmo, e o pela manhã também. E aí o da tarde é o também. mais... da tarde é o mais sossegadinho. Vai a galera ali que só quer dormir cedo. Então, só que a gente tem um trabalho de evangelismo muito forte, né? Só que aí, beleza, estamos ali confortável, o ambiente é bom, o lugar é espaçoso. Tudo tranquilo. Aí, mas falou a palavra que estávamos confortáveis. Tava. Aí Deus falou, tá. Já chegou onde eu queria. Porque quando você começa a ouvir, né? Pastor, que bom, né? Nossa! Que bênção! Aí eu tenho uma coisa comigo, né? Que é o financeiro da igreja, né? Que eu chego no financeiro, que quando a gente assumiu a igreja, a gente assumiu debaixo de uma dificuldade muito grande, né? Porque a gente passou, a nossa igreja passou por 3 divisões, ainda na mão do meu sogro como pastor. E isso marcou muito a vida dele, né? Ele sempre foi um pastorzão, assim, mas isso marcou demais. E no ano 2017, que foi o ano da transição, e 2018 nós assumimos, ali a igreja, a gente tinha construído o templo que a gente está hoje, até então era aluguel, né? E quando a gente foi para lá, nós não tínhamos 150 pessoas. E nós construímos um templo para 1.000. Meu Nossa. E quando a gente chegou lá, cara, aquele dava eco. O Fernandinho tá aqui, né? O Fernandinho tava junto. Sensação de vazio E dava eco, assim, nos cultos. A gente fez o culto da inauguração, convidou todo mundo que a gente podia, deu 300 pessoas. Nossa. E aí, a gente... E aí, quando a gente assumiu, eu falei pra Cris, né? Cris, vamos orar e tal, né? Pra ver se a gente dá o sim lá pro pastor, né? Eu tava muito bem... trabalhava, né, no mercado de negócio digital. A Cris também é formada em design de moda, então a gente estava muito bem e trabalhando só com jovem e tal. E aí veio isso, assim, meu Deus, só que eu não consigo ser um cara, eu não sei ser bivocacionado. Eu não sei, eu sou muito intenso. Então eu não consigo tocar 2 coisas. Foca em uma. Não. Ou é 100? Ou é 100 ou é nada. Eu falei, Cris, eu vou ter que sair de onde eu tô. Meus 2 filhos pequenos, né? Aí ela olhou assim, mas ela sempre confiou. Aí que eu digo do homem, né? Aí que eu digo do homem. Se eu fosse o Zé Ruela lá atrás, o Zé Banana lá atrás... Dentro de casa, com os meus filhos, né? Ela já ia dizer, não, em pensar. Não. Nós vamos passar fome aqui. Eu falei assim, eu vou ter que sair de tudo. E vou ficar só na igreja. Só que a igreja eu não tinha dinheiro para pagar a secretária. Fui ver as finanças assim, queda livre, porque tudo que não tem uma visão, não tem recurso. Se não tem visão, não tem recurso. Meu Deus. Entende? Por isso que Deus nos dá uma visão. Ele nos dá um futuro. E aí ele fala, quando você estiver indo para esse futuro, você vai ter recurso. Quando ele chama e comissiona, ele fala o quê? Não levem bolsa, não levem alforje, não levem 2 túnicas. Por quê? Porque a missão traz a provisão, né? Então ele falou, nós estamos indo para o lugar e esse lugar vai trazer aprovisionamento. Vocês vão bater na porta, essas pessoas vão chamar vocês para o alimento, para dormir e tal. Então eu falei, não, a gente vai ter que confiar integralmente. É um desafio. E ela olhou para mim e falou, amém, se você concorda com o teu coração, eu concordo com você. Então ali eu fui, naquela época eu trabalhava com os meus cunhados na agência, estava indo muito bem financeiramente, muito bem. E quando eu entrei e assumi a igreja, eu lembro que eu cheguei lá para falar com a secretária, que é uma pessoa que está comigo até hoje, e ela falou assim, Rob, impossível pagar salário, tá? Eu assim, sério? Nada? Não, eu tenho o meu salário
E ela era secretária e ela falou assim, deixa que eu faço a limpeza também. Porque não dá para botar nem alguém para limpeza. E era grande agora a estrutura e tal, né? E a gente começou com o voluntariado, com as poucas pessoas que tinham. E eu falei, Deus, foi para casa e falei, Deus, se é para começar o milagre, tem que ser rápido. Por favor. Se possível, agora, Deus. Acelera o processo. Agora é bom, viu? E aí eu lembro que, cara, não deu uma semana. Uma pessoa me procurou, um empresário, e ele falou assim, Rob, o dinheiro que você recebe, você vai continuar recebendo. Porque eu vou dar esse dinheiro integral para você de quando você trabalhar. Patrocinador. O dinheiro o salário que você tinha, você vai continuar recebendo. Até a igreja poder sustentar você e a tua casa. Então ali, Deus está aí. A resposta. Deus está aí. Provisão. Deus está aí. E aí a gente começou o trabalho. E foi naquela loucura, né, de crescimento, olhando para fora. Porque eu falei assim, pô, tenho 150 pessoas. Quando meu sogro falou que era eu, dos 150 já saiu mais uns 50. Porque aí a pessoa... É o que você falou, a Juiz de autoridade se valor, conquista, né? E aí já me sabiam do meu perfil com os jovens, né? O cara gosta de fazer coisa ali, tarará. E aí eu já mandei, não, é o seguinte, pinta essa igreja, tira esse negócio, tira esse pano marrom, trocamos tudo. Aí eu trouxe a minha força jovem, né? Eu tinha uns jovens comigo. E os jovens chegaram, pastor, posso pintar a parede? Pastor, posso não sei o quê? Pode fazer tudo o que vocês quiserem. Já ouviu o coração da igreja. Aí a igreja foi transformada. Aí começamos a fazer trabalho assim, cara, o que a gente tem o nosso métier, né? Nossa expertise, negócio. Vou fazer um evento de negócio dentro da igreja. Mas não é um evento gospel, é um evento de negócio. Aí foi que saiu mais uns 10 da igreja. Na verdade, Deus estava limpando. Isso aí. Exatamente. Aí eu fiz um evento de negócios, fizemos, a gente conhece de marketing digital, fizemos, eu lembro, inteligência emocional, palestras, inteligência emocional, educação financeira, tráfego pago, Google, né? No tempo do Facebook Ads lá atrás e tal. Todas essas palestras. Aí coloquei meus cunhados, que já estavam começando no mercado e tinham uma aderência e tal. E aí eu botei um tráfego pago, deu uns 400 inscritos. Ninguém sabia que era igreja, porque a nossa igreja até hoje, intencionalmente, não tem uma placa. Esse não tem. É um prédio. É um prédio e tem uma placa menor do que essa TV aqui. Na entrada, assim. Só chegando perto para ver. E tá escrito só Nações. Não tá escrito igreja. E aí as pessoas foram chegando lá e tal. E aí aqui o evento Aí eu, obviamente, né, peguei os voluntários, treinei todo mundo arrumadinho, tal, recebendo. A gente já tinha uma sala que eu tinha mandado reformar no talo do dinheiro. Uma sala ficou bonita, até hoje está lá essa sala que é multiuso. Palestra em cima de palestra, palestra em cima de palestra. No final das palestras a gente convidava para participar de um evento que seria semanal, que é o Expansão que temos até hoje, que é um evento de negócio e empreendedorismo. Nós conseguimos reter quase que 50% daquele público. Começou a fazer parte do Expansão. Taxa altíssima. Muito alta. Só que as pessoas foram lá receber um bom conteúdo. No finalzinho a gente entregou um pouco de princípio. Quando elas subiram, o que tinha lá em cima? Um coquetel absurdo, mesas, tal, taranã, uma musiquinha agradável tocando, pessoas conversando, conectando, taranã. Nós assim, nossa, que legal isso aqui. Aí tinha alguns assim, é uma igreja. Porque, inclusive, no meu púlpito lá não tem, né? Não tem uma cruz. Uma cruz não tem nada. Eu tenho uma cruz móvel. Eu trago para os domingos e se eu faço um outro evento que não preciso que esteja ali, né? Tira. A gente tira. E aí, 50% desse público continua, faz o Expansão. O Expansão foi a nossa árvore de crescimento. Foi onde a gente mais cresceu. Então, às vezes fazia batismo, 50%, 60%, 70% dos batizados vinham do Expansão. Foi essa esteira de negócio. Então a igreja começou a crescer evangelizando. Planta a escola cultural, construiu uma praça do lado da igreja. Nós tínhamos ali só estacionamento, construí uma praça, botei cafeteria, barbearia. E aí tudo isso foi fazendo o quê? Gerando relacionamento. Isso. Então todos os... E eu palestrando, né? Palestrando na universidade, palestrando na Polícia Militar. Até hoje eu tenho projetos na Polícia Militar. Então, e aí eu fui indo para fora. E a igreja foi crescendo desse jeito. Não tive pressa de fazer nada. Quando que vai ter grupos de casais? Não sei. Quando que vai ter evento de homens? Não sei. Vai ter culto só, por enquanto. Até Deus mandar. Constrói, se estabiliza, Exato. vai indo. Uau.
E aí a igreja foi num orgânico. E aí os líderes que a gente ia fazendo, hoje eu me atrevo a dizer que 70% dos líderes que a gente tem foram evangelizados do zero. Não vieram de outras igrejas. Com vício, nada, né? Isso é maravilhoso. Do zero. Então eles me veem como a única experiência deles como pastor. Né? E eles me veem como alguém que ensina e ama a família e a casa deles. E aí essas pessoas, elas são pessoas apaixonadas pela igreja. Porque aquilo que mudou elas é aquilo que elas querem fazer com que outras sejam mudadas. E às vezes, não é que uma pessoa que vem de outra igreja é mal recebida, não é isso. Mas ela já vem com vários milindres, né? Frustrações. E às vezes, ela só está tentando se curar ali. Ela não está tentando amar ninguém. Ela está buscando algo para si e não para o outro. Ela não se entrega, né? E na maioria das vezes ela vai procurar o mesmo problema que ela tinha em outra ali. E vai o que encontrar, eu porque o falei problema antes da tá lente nela, do né? religioso. Ele está procurando um erro, né? O religioso, ele tem o joguinho de 7 erros. Não Ele tem. bota o olho, ele acha. Entende? Vai achar. É incrível. Ele acha. E como acha? Ele Vai acha. achar, lógico. Então foi uma dinâmica muito grande. E se você me perguntar, nesses 7 anos, a gente completa 7 anos agora. Até uma palavra profética que Deus nos deu, né? Foram 7 anos de muito aperto, muita dificuldade, mas de um crescimento. E a palavra que eu recebi profética de alguns, né, em alguns ambientes, é que agora viria os 7 da abundância. Porque os 7 que a gente viveu não foram da abundância. Meu Deus. Foi da Porque vaca foram magra. 7 anos de vacas magras, dificuldade, aperto, sabe? Muitas coisas acontecendo. Teve crescimento, mas muito aperto. Hoje eu posso falar, e eu falo isso para acrescentar a fé das pessoas, mas eu passei... Olha, eu vou dizer para vocês que nos últimos 2 anos aconteceu pouco. Mas os primeiros 5 anos eu recebia o meu salário, eu devolvia inteiro. Porque eu falava o seguinte... Eu sou o último a receber na igreja. E se faltar, eu sou o primeiro a devolver. E eu lembro que a financeira, né, uma querida, ela me tem assim como um pai, né? E ela falava, não, mas não pode, não é justo. E eu assim, fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus vai suprir. E eu devolvia o meu salário e voltava tudo, paga as contas. Não quero ninguém, sabe? Não quero que a igreja fique devendo para ninguém. Devolvi o meu salário, devolvi o salário da Cris. E isso aconteceu, várias vezes. Eu ia para o cheque especial, eu ia para o meu vermelho, eu pagava o meu juro, mas a igreja eu deixava em dia. Isenta com tudo. Então, tipo assim, a gente viveu uma realidade de sempre muita dificuldade. Quase perdi apartamento, mas aí depois Deus vem e faz um milagre. Eu doei meu carro, que eu tinha só um carro, aí Deus vem e faz um milagre. Então, tipo assim, tudo isso. Então, por isso que eu digo... O crescimento parece que, nossa... Na hora que vê tudo pronto e construído, eu falo, meu Deus. O bastidor do crescimento foi muito sacrificial. Muito sacrificial. Então, hoje, quando a gente vai lá e eu me deleito, assim... Às vezes eu tô lá, eu vou para trás da igreja, que a gente tem um mezanino, parte de trás dos escritórios, eu vejo o culto acontecendo. Antes de eu subir para pregar, eu vejo o louvor e tal, né? E fico lá atrás, olhando. E aí eu fico assim, Deus... Só tu mesmo. Só o Senhor. Eu vejo aquelas famílias entrando. E eu lembro daquele espaço com 100 pessoas. Nossa. E hoje a gente fazendo 3 celebrações, passando de 2.000 pessoas ali. Né? Só de voluntários, nós temos quase 500 voluntários na igreja. Então, tipo assim, só Deus para fazer isso. Então é uma alegria muito grande, mas assim, aí vem, né? A virada, né? Ok, tá legal, tá bom, tá gostoso. Pagamos tudo que tinha que pagar. Hoje, assim, eu tenho um bom salário, minha esposa tem um bom salário. Nós temos 24 colaboradores hoje, juntando a igreja, o Nações Cultura e a Box 1, que é a cafeteria. Tudo isso é da igreja. Nós somos hoje um guarda-chuva, né? Então, nós temos vários CNPJs que estão debaixo de um guarda-chuva. Então, a cafeteria é da Igreja das Nações, mas é um PJ. O Nações Cultura é um PJ da Igreja das Nações. Nações Social é um PJ da Igreja das Nações. Temos vários PJs debaixo do guarda-chuva. Então, nós temos 24 colaboradores. Pô, no tempo que vinha só um, sem ter condição, né? Uau. Então, você celebra cada coisa. Mas aí Deus fala assim... Por isso que eu falo, não é sobre o que tem dentro. É sobre o que está fora. Uhum. Se fosse sobre quem está dentro... Cruzar os braços, abrir a agenda... Eu falo assim... Né? Cruzar os braços, abrir a agenda e vamos lá, vamos pregar e falar do que eu já vivi. Fala dever cumprido. Tudo Mas verdade. peraí, não, eu quero continuar vivendo. E para eu continuar vivendo tem que ter um novo desafio. E aí Deus veio e marcou nosso coração, porque
a gente tem um viés muito forte na área de negócios. Hoje eu tenho um discipulado com empreendedores da cidade, que muitos não são cristãos. O Nações Cultura abriu uma porta. Hoje nós temos 130 alunos do Nações Cultura. E abriu uma porta dentro da área da educação, né? Então Deus colocou um sonho da gente comprar uma terra, mas não ir só com a igreja. A gente ir com 3 módulos: igreja, um prédio de negócios e um prédio de educação. E foi isso que nós, inclusive o Fernando, que é o nosso arquiteto, que construiu tudo que nós temos até hoje. E ele no primeiro briefing eu falei: olha, nós vamos comprar terra para que caiba isso. E para caber isso, aí tivemos que sair um pouco, fomos para a entrada da cidade, numa região ainda de acesso, mas é onde passa tudo, né? Principal entrada hoje de Criciúma, e compramos 10 hectares de terra. É terra, hein? Para caber 3 projetos. Para caber 3 projetos. E a igreja vai para quantas cadeiras? 3.500 cadeiras. 3.500. Eu não quis fazer nada tão absurdo assim. Meu esquema não é elefante branco. Eu gosto de usabilidade. A nossa igreja, ela funciona todo dia. Horário comercial, obviamente, a dinâmica, né, da igreja, e todo dia à noite tem movimento. Está acontecendo alguma coisa. E não é ativismo, não é culto. Mas tem um GC acontecendo, tem uma expansão acontecendo, tem uma escola de casais acontecendo, tem uma jornada acontecendo. Então é a dinâmica da igreja. Não é a religião, é a dinâmica da igreja. Então, quando a gente pensou nesse projeto, eu falei assim: cara, eu quero dinâmica. Eu quero que as pessoas olhem para essa terra e vejam que tem um povo circulando lá dentro, que trabalha, que estuda, que está indo lá para uma academia, que está indo lá para levar o filho para o balé, para o jazz. O cara foi trabalhar do lado no prédio, deixou o filho para estudar, aí à noite tomou um banho na academia, foi pro culto. Tem que ser um organismo vivo. É isso aí. Quem olha de fora fala assim: meu, eu quero fazer parte disso. Aquilo tem que ser... Meu Deus do céu, aquilo tá... Na verdade, supre toda a necessidade ali. É um ecossistema. É um E ecossistema. o que vocês vão fazer com todo o espaço que já está rodando hoje? A igreja, o centro cultural, pelo que você falou, é um pouco distante, né? E ainda assim usa as Como que vai casas. fazer? E ainda assim usa as casas. Sim. Trabalha em casa. Sim. Ainda acontece. Hoje nós temos, acho que acho que é isso. 110 grupos. Mas eu sempre falo para eles assim, ó: não se apaixonem por lugares, porque eu não sou apaixonado. Eu falo para a igreja o tempo inteiro de púlpito: não se apaixone por lugares, porque eu não sou apaixonado por lugares. Eu sou apaixonado por pessoas. Aquele lugar lá, eu vou botar no negócio e não quero nem saber. Pode virar uma oficina, que aquele pavilhão não é nada. Entendi. Não sou nem um pouco apegado. Legal. Vai virar uma oficina mecânica, Então vai pode virar sair o que tudo quiser. e vai para esse Sim, novo vou dar de negócio. entrada, quero fazer dinheiro naquilo. Ah, tá, que Legal, não vai ótimo. mais existir como parte Não, nós vamos levar tudo para lá. Pô. Vou criar um ecossistema todo lá. Essa pulseirinha aqui, a galera de repente vai ver aí, né? Essa pulseirinha aqui é do projeto Construtores. Eu sempre, ou na igreja, ou quando eu estou mentorando negócios, eu sempre falo o seguinte: quando você quer fazer algo novo, você vai ter que fazer um dinheiro novo. Por exemplo, eu quero passar férias na Europa. Se você tirar da sua renda, você vai sofrer. Você vai ter que fazer o dinheiro dessas férias. Então você vai ter que produzir algo novo. Sempre ensinei isso e faço isso com a minha vida. Então, às vezes, quando eu quero, por exemplo, eu quero tirar férias, eu venho muito para os Estados Unidos de férias com as crianças que eles gostam. E então eu faço o quê? Eu faço mentorias de negócio, que consome um pedacinho do meu tempo. E como eu tenho uma visão estratégica já o tempo inteiro para tudo, coincide. E aí eu faço um dinheiro novo, posso usar para coisas novas, não mexe no meu orçamento. Comprar terra. Quase $1 milhão deu a terra, né? Aí eu assim, de onde que eu vou tirar esse recurso, né? A igreja tá bem, saudável, mas, pô... Não dá para arrancar tudo Não é isso, assim? né? Aí fizemos, taranã, cotação, negocia com os donos, negocia com o banco e tal. Aí eu assim, dei uma parcela de 150 mil. Nossa. Parcelinha, né? Parcelinha de 150 mil reais. Aí o pessoal tudo arregalado na reunião, né? Pastor, mas sim, vamos assinar o contrato. Vamos assinar o contrato. Eu assinei o contrato antes de Deus me dar a visão do que era, assim, do Construtores. Assinei o contrato, tiramos foto, coisa mais linda. Tá lá tudo lá guardadinho, lá nós botando no nosso mural. 150 mil de parcela.
Aí fui para casa orar, buscar Deus. Aí Deus me deu a visão, né? Todo mundo tem que construir junto. Todo mundo precisa botar a mão nisso. Aí foi a direção que Deus me deu e muito claro, né? Aí nós fizemos um grande quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça está na entrada principal da nossa igreja. Esse quebra-cabeça tem a foto do nosso terreno. Preto e branco. E as peças são coloridas. Então eu fiz um culto. Nos 3 cultos daquele domingo, eu lancei o projeto Construtores. E aí eu falei para onde nós estamos indo, o que nós vamos construir e quem nós queremos tocar. E ali nesses 3 cultos, eu falei, ó, se você pode ajudar. Você pode ajudar com R$100 por mês, durante 10 meses, com 200, com 500, com 1.000, com 2.000, com 5.000, com 10.000. Eu fiz essas cotas. A mínima era 100, porque eu falei, tem que ter sacrifício. Não vou botar 10, 20, porque isso não vai ser sacrificial. Então, mínimo 100, e aí até 10.000 por mês. No primeiro ciclo do Construtores, nós tivemos 600 construtores cadastrados. E nós tivemos uma entrada mensal, um dinheiro novo. Não mexeu dízimo, não mexeu oferta. A gente tem os controles, né? Um dinheiro novo de 140, 150, 160 mil. Dinheiro Um dinheiro na parcelinha. novo. É a visão. Um dinheiro novo. Meu Deus, meu irmão. Terminamos o primeiro ciclo o mês passado, né, Fernando? Terminamos o primeiro ciclo mês passado. Lancei o segundo ciclo. A primeira pulseirinha era preta. Lancei o segundo ciclo, que é esse agora da pulseira branca. Nós estamos com 900 construtores. Nossa. Uau. 900 construtores. Então, hoje, além do dinheiro das parcelas, nós também temos os recursos para as papeladas, engenharia, Itananã, Tudo. as dinâmicas de terra, de tudo que tem que se fazer numa terra, né, para construção. Então, ou seja, nós produzimos um dinheiro novo. Não demiti ninguém, pelo contrário. A gente está contratando. Não cortei salário de ninguém, não mudou nada. Fizemos um dinheiro novo. Mas a gente deu o que para a igreja? Uma visão. Uma visão. Esse é o ponto. Você entregou um projeto. Se tu não dá uma visão, tu não pode cobrar provisão das pessoas. O que ele está fazendo? Por que ele está pagando? Por que ele está dando dízimo? Para onde a gente está indo? Ele tem que visualizar alguma coisa na cabeça. É uma coisa que marcou muito para mim no domingo foi essa visão. Até mandei um recado para o pastor. Falei, compartilha a visão. Eu vou cobrar a visão, porque você tem uma direção exata do que você precisa fazer. Josué e Caleb. É. Entende? Eles tinham... Quando eles descem e eles falam... Todo mundo viu a mesma coisa. Nós não podemos mudar a Bíblia. Todo mundo viu a mesma coisa. Mas, então não foi o que eles viram. Foi a visão que eles tinham do que Deus tinha visto. Que aquela terra era deles. Então não é o que você está vendo com os teus olhos. É a visão que Deus deu para você. Porque quando eles olham, eles veem os gigantes como todo mundo vê. Eles veem os cachos de uva gigantes que tinham que carregar em 12. Todo mundo viu isso. Todo mundo viu a mesma coisa, naturalmente. Mas eles tinham a visão de Deus. Deus nos deu a visão de que nós habitaríamos naquela terra e de que aquela terra seria nossa. Então o que acontece? Todo mundo está vendo que é difícil sair daqui. Falando hoje, de repente, né, da Father's House. Todo mundo está vendo. Mas qual é a visão de Deus? De que nós vamos sair daqui e vai ser melhor. Amém. Essa é a visão. Isso aí. Você está entendendo? Tudo muda. Tudo a muda. partir dessa visão. Tudo muda. Entende? Tudo muda. Então não é você ignorar o que você está vendo com os teus olhos. É você perceber que não é isso. É a visão que Deus deu. Deus já... Isso aqui já não é mais. Então Josué e Caleb, eles voltam, mas com a primeira visão. A que Deus deu. E não com a visão que eles tiveram naquele lugar. Porque realmente a visão que eles tiveram naquele lugar foi a visão que todos tiveram. Né? E eu falo muito com os discípulos, né? Primeiro pensamento, primeira visão. Primeiro pensamento, você é guiado por Espírito Santo, você ora, você lê Bíblia, amém, faço, tal. Primeiro pensamento, primeira visão. Falando aqui na mesa, vamos confessar os nossos pecados. Quantas vezes que, sei lá, o pastor foi lá, fez um propósito, tal, não sei o quê, de repente eu faço muito lá, sei lá, uma oferta extravagante, hoje é o dia, tal. E aí você, naquele primeiro pensamento, você pensou assim...
Aí hoje. Vai faltar tal coisa. Não, no teu primeiro pensamento você fala assim, vou dar o relógio, não, vou dar a aliança, não, vou dar o carro, não, vou dar aquele $1.000 que tá guardado. Aí vem o segundo pensamento, não, mas espera aí, que lá não vai dar. Mas aí eu não vou poder. Aí... Não, mas espera aí. Então, o primeiro pensamento, ele vem ousado. Tipo assim, cara, o segundo já vem posicionado. Entendeu? Então, o Josué e Caleb sobem com a visão de Deus e descem com a visão de Deus. Só que aqueles outros 10 homens, não, eles sobem com a visão de Deus, mas descem com a visão dos homens. Então, tipo assim, quando tu deixa o segundo pensamento vir, tu perdeu o que era de Deus. Quantas vezes eu estou conversando com um discípulo e ele fala assim, quando eu doei o carro, eu sou pastor, então a minha oferta, ela tem que ser pública. As pessoas têm que ver a minha oferta. Então eu doei o carro, chamei minha família, eu conversei em casa com eles, nós vamos doar o carro. Eu tinha terminado a parcela naquele mês. 48 vezes. Terminou a parcela, eu falei, é hoje que vai. Fui lá e ofertei num culto de domingo. Aí teve discípulo meu que falou assim, pastor, tive vontade de ofertar o meu. Eu sou um cara assim, quem me conhece sabe. Eu sou legal, eu sou gente boa, mas na hora de ser duro eu sou também. Eu assim, tu tá me contando que tu teve vontade. Isso muda o quê? Não muda nada, entendeu? Você perdeu para você mesmo. Então, tipo assim, por quê? Porque ele teve o segundo pensamento. A segunda. Entende? Então, o primeiro pensamento é a primeira visão. Pô, Deus me disse, vai lá e fala para aquela pessoa tal coisa. Ai, mas e se não for? É o segundo. Acabou, já. Entendeu? Deus mandou eu mandar mensagem pro fulano. Pô, mas se ele achar que eu tô sendo invasivo, é o segundo. E se deixa levar pelo segundo... Perdeu o primeiro. Passou a oportunidade. Tu perdeu a essência daquilo que era. Então, a vida com Deus é isso aqui. É um estalo. Né? Então, quando você realiza, você vê Deus fazer. Então, hoje, tudo que a gente está fazendo, é igual eu falei ontem, tem medo. Claro que tem medo. Mas faz com medo. Faz com assim medo mesmo. Mas, Que seja mas eu acho gasolina que como essa questão de não se deixar levar pelo segundo pensamento é uma questão de experiência de vários momentos que você teve e não se deixou levar pelo segundo pensamento, ou é uma irracionalidade? Vem aquela coisa, falou, vou doar, para não se deixar levar ou não chegar no segundo pensamento, é falar, bora, deixa eu fazer agora antes que venha o segundo pensamento, vambora, para. Hoje eu já estou vacinado com isso. Falar antes que eu me arrependo, Eu passei por essa dor, né? Eu aprendi na dor, mas eu aprendi na Bíblia também, né? Tipo assim, quando Deus fala com Jeremias, só eu sei os pensamentos que tem a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal. Deus deixa claro que ele tem os pensamentos a nosso respeito, então todo o primeiro pensamento é dele. Então ele fala assim, tome os meus pensamentos para você e não os seus, porque os seus pensamentos são ruins. Pegue os meus pensamentos são bons. Então todo o primeiro pensamento é dele, por uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo, ela não pode ser conduzida ao primeiro pensamento. Porque sempre vai ser o caos. Fato. Eu falo isso para aqueles que creem, né? Então, assim, quando Deus fala, Deus é a primeira voz que ressoa. Sabe? É aquela que é a voz que vem e que diz, faz isso, levanta agora e faz isso, envia mensagem. Hoje eu não titubeio mais. Eu pego o celular, mando mensagem, eu pego o celular, ligo, eu falo para uma pessoa, se eu encontrar no mercado, eu não titubeio mais. Na hora. Como se fosse uma vacina, já está vacinado. E eu falo, esse mal não me pega mais. Não ter dúvida. Outra questão, se você tem um relacionamento com Deus, você sabe reconhecer que é Deus que está te falando, é o Espírito Santo que está te mandando. Você não tem dúvida. Será que ele vai me... Não, o Espírito Santo está mandando, eu não devo satisfação para ninguém. Eu vou fazer e pronto. É bem isso aí, É porque você não entrega se você não tiver certeza que você recebeu, né? Então, você fica assim, né? E agora, quando você sabe, Deus tem me dado algo, então eu tenho que entregar. E aí você vai percebendo na vida das pessoas que estão ao teu redor que elas vão começando a praticar isso também. Acaba influenciando. E eu não tenho dúvida que hoje o projeto, né, o Construtores, é um projeto que as pessoas... Você precisa ver, cara, é lindo. Vocês vão viver isso aqui também. Tenho certeza. Vamos, sim. Por quê? Porque quando... Tem gente que não é da igreja e que usa pulseira e que faz parte do Construtores. Tem gente que não é de Criciúma, que é construtor.
Entende? O alcance é ilimitado. Pegou a visão. Foi embora. É isso Entendeu? mesmo. Pegou a visão. O nosso grande erro é que, tipo assim, nós somos a Father House. Não. Nós estamos aqui agora. Né? Então, tipo assim, nós vamos formar junto com todos, né? Então, tipo, quando você abre, você oportuniza que todos sejam. Então, tipo assim, quando eu criei aquele quebra-cabeça, e aí eu ensinei, né? Fiz tudo, como é que seria, né? A pessoa foi lá na frente, fez um cadastro, recebeu uma pulseira e uma parte do quebra-cabeça. E aí eu falei, você vai lá com a sua família, você que tem filhos, esposa, colhe junto, faça uma oração junto com seu filho, mostre o que você está fazendo. Cara, então todo domingo tem alguém, é um mapa gigante, tem até uma escada, então as pessoas estão lá procurando, porque um número está aqui, um número está lá, e elas vão lá e colam junto com a família. Então depois postam no Instagram, rede social, colando junto com a casa, orando e tal. Faço parte disso. Mas é criar você tá valorizando e criar não é um ritual. Senso de pertencimento também. Porque não é só, eu tô doando, mas você pode valorizar isso. Não é uma falsa valorização, mas é uma questão assim, você está criando um momento especial para aquilo que a pessoa está fazendo. A ponto de chamar pessoas que não fazem parte da igreja, pessoas que não são crentes, pessoas que nem imaginam, ou pessoas que estão vivendo a vida paralelamente, às vezes nem creem em Deus. Falam, esse negócio é legal. Eu preciso fazer parte disso. Isso é uma evangelização indireta também. Com certeza. Vai ter fruto disso aí. E quando a gente se limita só ao campo da religião, a gente está limitando o evangelho. Agora, por exemplo, tem gente que... Hoje eu tenho empresários que já falaram para mim, até de fora de Criciúma, quando começar o prédio de negócios, eu quero fazer parte disso. Ou seja, o cara está se aproximando de mim por um pilar que não é o pilar da religião. É o pilar de negócio. Entende? Tem empresas na área de educação que já vieram e falaram, olha, quando você começar a negociar essa área de educação, eu quero estar nessa mesa. Então, tudo isso a gente tem que perceber. Né? E talvez nem vai fazer parte da igreja em si, e vai fazer parte da educação, vai fazer parte do negócio e vai se perpetuar nisso. Mas a semente está sendo plantada. Mas o ambiente transforma também, né? Ele vai estar num ambiente ali, totalmente. E a ideia não é que ele não precisa necessariamente faça parte da igreja, mas ele pode fazer parte de outra igreja. Sim, depois. Claro. Mas ele foi evangelizado através desse projeto. Claro, a aproximação dele foi essa. Entende? E as pessoas, elas são trazidas por aquilo que elas mais se apaixonam, né? Hoje você pega um cara, sei lá, bem nerd e tal, você vai falar de Jesus para ele, mostrando Bíblia, claro, ele vai ouvir, tem muitos que se quebrantam. Agora, se eu chego perto dele e falo, cara, me ajuda num projeto que eu tenho aqui. É totalmente dentro da tua área. O acesso muda. Entendeu? Programa um negócio para mim aqui. Tá. Você ganhou a pessoa. O acesso muda. O acesso é outro. Então, hoje eu tenho vários links, assim, caminhos de aproximação na cidade. Estava aqui agora, aí recebi uma mensagem do Capitão Giovanni. O Capitão Giovanni, ele é o comandante do tático, que é o BOP lá nosso. Né? Então, tô sempre lá junto com eles, né? E ele falou, olha, eu quero que você venha aqui agora, faça uma palestra falando de obediência e de não sei o quê, taranã. Cara, tipo assim, eu comecei esse projeto 4 anos atrás, na Polícia Militar. Primeira vez que eu fui lá, eu tava falando, tinha uns 100 policial militar na sala. 99 estavam olhando o celular. E não fazia nem questão de disfarçar, porque eles não estão nem aí. E tinha um olhando para mim. Mas esse um foi falando pro outro, taranã. Hoje eu tenho vários policiais militares na igreja, congregando, né? E eu vou lá agora e todo mundo, pastorzão e taranã, vem tomar um café e já senta, pão com mortadela e café e leite, todo mundo me ouvindo, perguntando como é que não é, mandando mensagem no WhatsApp para ninguém saber sobre conselho pro casamento e tararã. Isso é maravilhoso. Que legal. Semeadura e colheita. Qual o desafio? Ir lá e nos primeiros momentos eles nem olharem na minha cara. É dar a cara a tapa. Se eu fosse um cara frustradão... E outra coisa, o líder não pode ser sentimental. Não. Pode ser. Ele tem que ser racional. Não, cara. Mimizento. Não. Porque, nossa, nem me olharam. Eu nunca mais volto aqui. Mas acho que se tiver paciência, o maior prazer é você ver que ninguém te olhou. Mas daqui a um ano tá todo mundo assim, parado. Fala, é isso aí. Você não me olhava um ano atrás. Você tá aqui, de vidrado.
Não, e são sensacionais. E eu comecei o projeto com eles da Polícia Militar e foi tão legal que eu abri turmas só para policial e família, e familiar de policial militar. Porque eu vi que eles têm uma bolha, né, social dentre eles. Sim, sem dúvida. E eu falei assim, vou abrir turmas. E eu vou falar sobre educação financeira, né? E foi muito legal. Então, vinha o policial com a esposa, aí o policial mais velho com o filho, para participar da aula. Inteligência emocional, educação financeira, algumas turmas a gente abriu lá. E eles vinham participar de forma gratuita e tal, mas era legal pra caramba. E aí isso também me fez aproximar e fez eu trazer eles para perto de mim. Então hoje a gente tem uma relação tão boa, tão saudável, tão gostosa, sabe? Que eu vou lá, coisa integrada, sabe? É outra coisa. Mas assim, teve uma semeadura difícil. Pastor, a gente partindo já pro fim, deixa eu te fazer uma pergunta. E daqui? O que o senhor leva para lá? Eu levo tanta coisa. A perspectiva mudou muito. Antes de vir para cá, sabia o que ia vir fazer aqui. Quando chegou aqui... E a caravana também conseguiu pegar essa visão? Pegou. A caravana é um desafio, né? Foi o que eu falei domingo, né? Sempre que você quer implantar algo assim novo, né? Você tem que dar a visão para todo mundo, né? Você quer criar uma mentalidade nova, dê a visão nova, né? Então, trazer todo mundo para cá, um alto investimento que nós fizemos, mas eu tenho certeza do retorno que nós vamos ter. Eu tô levando muita coisa daqui, mudou muita coisa, muita chave na minha cabeça. Tanto para cima quanto para baixo, entendeu? Muitas chaves mudaram, eu sabia que essa viagem ia ser especial. Nós circulamos em várias comunidades, com vários perfis diferentes, conversei com alguns pastores, né? Aqui já da igreja americana em si mesmo, assim, né? Para entender um pouco da dinâmica. E essa coisa transcultural é muito boa, porque nenhum país tem a essência perfeita do evangelho, entende? Culturalmente a gente tem que entender onde nós estamos posicionados, só que a gente tem que entender... Eu já falei, muitas pessoas falam, não, o que tem lá, meu Deus, tem nada a ver com o que tem aqui. É verdade, mas só que às vezes o que tem lá é o que precisa ter aqui. Sim, é um complemento, né? Entende? Se torna um complemento. Não, mas eles são diferentes, é verdade. Mas para mudar o nosso povo, às vezes precisa daquilo lá. Por quê? Porque, mas aqui tá faltando isso e aqui tá faltando aquilo. Beleza, então troca as peças. Só muda. Então hoje, vindo e passando aqui em algumas igrejas americanas, inclusive a própria Father's House, entende? Por mais que seja uma igreja brasileira, mas vocês já têm uma dinâmica de estar nesse país. Então a gente aprende também aqui. A gente aprende olhando para vocês. Não é só nas megas igrejas que se aprende em tudo. Comportamento, liderança, tudo. Eu sempre digo, né? Você quer crescer na vida, seja um eterno aprendiz. Uhum. Se você parar de aprender, você para de crescer. O aprendizado traz crescimento. Então eu levo muita dinâmica nova, o arquiteto mesmo, assim, toda igreja que eu entrava, assim, quero igual essa. Aí eu entrava em outra, não, quero igual essa aqui. Aí eu ia em outra, quero igual essa aqui. Mas, pastor, é uma só. Aí eu, assim, agora tu vai compilar todos esses dados aí e faz a que eu quero. Só. Legal. Né? Faz a que eu quero. Mas não, tô levando com certeza e eu creio demais naquilo que Deus está fazendo e que Ele vai produzir nesses próximos anos aí. E vocês vão pisar naquela terra lá para viver essa realidade junto com a gente. Quanto tempo previsto para... Eu tenho uma meta no coração de 3 anos. 3 anos. 3 anos. Tá bom. Então, essa viagem trouxe, não copiar, inspiração suficiente para idealizar o que estava no coração. Amém. Pessoal, ali tem perguntas. Opa! Queria fazer uma pergunta, até tinha um rapaz que estava aqui acompanhando com a gente, queria que eu fizesse essa pergunta. Como é hoje evangelizar os jovens com as mídias que tem hoje, né? A internet está aí, tem vários falsos pregadores na internet aí que atrapalham o caminho do jovem no evangelho. Como é isso hoje lá para vocês no Brasil? Eu vejo assim que a igreja brasileira perdeu muito a conexão com o jovem, tá? Assim, os últimos 5 anos perdemos muito a conexão com os jovens. A gente perdeu para esses influencers, né? Os caras botam PR na frente do nome, mas ninguém sabe de onde surgiu, né? PR, EV, né? Evangelista, pastor, missionário, seja o que for. Tu surge lá, tu tem
10 mil, 20 mil, 100 mil seguidores, não importa se o cara se os seguidores são fake ou não. São comprados ou não. Exato. E aí a gente perdeu muita influência, mas a culpa é da igreja. A igreja, ela parou de tratar o jovem como jovem. E hoje, obviamente, eu tenho um pastor de jovem na igreja e eu sempre falo para ele, cara, trate o jovem como jovem. Entendeu? O jovem, ele ainda quer ser cuidado, ele quer ser enviado, ele quer ser provocado. E se ele não tiver isso fisicamente, ele vai para online. A primeira opção do jovem só é o online quando presencial ele não tem o que ele quer. Quando ele tem, por exemplo, quando ele está namorando, ele não vai para online buscar prostituição, buscar, pornografia, porque ele tem aquilo fisicamente. Ele já tem uma pessoa para amar, para cuidar, para sonhar com casamento. Quando você tem uma realidade de trabalho, uma profissão desenvolvida, você também não vai ficar... E aí na fé é a mesma coisa. Quando você tem discipulado, você tem igreja, você tem irmãos em Cristo, cara, ele não vai ficar procurando. Ocioso. Vou procurar alguém que vai me discipular pela internet. A igreja falhou. A igreja abriu uma lacuna e deixou a internet entrar. Então agora nós vamos ter que recuperar. Hoje a gente faz um processo de recuperação, para ser bem sincero. E eu falo isso por mim e de muitos amigos pastores de grandes igrejas. Que nós tínhamos assim nos sábados... muitos jovens. Hoje nós estamos, 200 jovens no sábado. A igreja tem muito mais do que isso, jovens, né? Mas está sem interesse de ir numa reunião só deles. Então nós estamos começando de novo a trabalhar isso. Mas a grande lacuna, quem deixou foi a igreja. Eu sempre falei na pregação, diabo mata, rouba e destrói. E está fazendo bem feito o papel dele. Quem não está fazendo somos nós mesmos. Começando a fazer de novo. Recupera de novo. Eu lembro que a gente tinha a célula lá no Brasil, né? E a gente saiu de 16 jovens para 600 jovens no prazo de 4 meses. Mas o trabalho era árduo. A gente entrava nas biqueiras, a gente fazia tudo que era necessário para trazer. E quando vinha desses lugares, cara, se permanecia de uma forma genuína e te tinha como um pai na fé. E eu sendo uma criança ainda na fé, né? E assim, então a gente está chegando pro fim, uma palavra de bênção aí. Tem uma pergunta para ele? Para encerrar? No papo a gente já foi esclarecendo. Já foi esclarecendo. Temos o livro do pastor. Fala um pouquinho sobre ele. São 565 manhãs. 365. 365, é um ano, né? É o pão diário, pode-se dizer assim? Um devocional. 365 manhãs que transformarão seus dias. É isso aí. Esse devocional, na verdade, foi compilado das nossas pregações. Nós pegamos as nossas pregações e compilamos em 365 mensagens. E eu gosto sempre de produzir nas pessoas, as nossas pregações, elas são bem práticas, contextualizadas e que faz a pessoa entender. Eu sempre digo, né? Eu tenho uma chance para falar de Jesus para as pessoas. De repente você foi lá e você convidou uma mulher que está ainda há muito tempo na igreja, convidou um marido, ele nunca quis ir, não gosta, ele foi num domingo. Eu tenho uma chance. Se eu quiser mostrar minha teologia para ele não vai conhecer Jesus. Por isso eu prego Jesus na simplicidade do evangelho. Então hoje quando nós lançamos, eu e Cris, esse devocional, um devocional simples, com versículo, com uma explicação e com uma parte para você escrever. Bem didático, para você entender Jesus. Porque a gente tem uma chance. Eu peguei um livro desse e minha filha já tomou. Mas é isso aí. Quero agradecer ao povo de casa, uma palavra abençoada que vai transformar a sua vida. É isso aí, ser disruptivo. Essa é a palavra. A última pergunta, quando você volta, pastor? É isso aí. Olha, estava seduzindo a minha esposa para voltar aí em setembro, mas eu acho que em setembro nós vamos para a Espanha. Acho que não vai, mas vamos vir. Eu amo vir para cá. Vamos morar, então. E a casa é sua. Amém. A casa é sua. Obrigado demais mesmo. Que Deus abençoe. E eu quero ver... Já quero visitar a próxima casa. Eu já creio nisso, em nome de Jesus. Sim, é isso aí. E que os anjos digam amém. Amém. Valeu, Obrigado. Obrigadão. Abraço, até mais.